Boa madrugada e a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Vamos ler junto o nono livro da Bíblia Sagrada, o livro de 1 Samuel, capítulo 14. A vitória de Jonatas. Um dia Jonatas disse ao rapaz que carregava as suas armas: vamos até o acampamento dos filisteus, que está no outro lado do desfiladeiro. Mas Jonatas não contou ao pai o que ia fazer. Saul não estava sabendo de nada. Versículo 2. Saul estava em Migron, perto de Gibeã, acampado debaixo de um pé de roma. Com ele estava mais ou menos 600 homens israelitas. Versículo 3. O sacerdote que usava o manto sacerdotal era Aias, filho de Aitube e sobrinho de Icabo. Icabo era filho de Finéias e neto de Eli, que havia sido sacerdote do Senhor nosso Deus em Siló. Os homens não sabiam que Jonatas havia saído do acampamento. Versículo 4. No desfiladeiro que Jonatas tinha de atravessar para chegar ao acampamento dos filisteus havia duas grandes pedras, uma de cada lado da passagem. Uma era chamada de Bozes e a outra de Seni. Versículo 5. Uma estava no lado norte do desfiladeiro, de frente para Micmas, e a outra no lado sul, de frente para Geba. Versículo 6. Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava: vamos até o acampamento desses filisteus pagãos. Pode ser que o Senhor nosso Deus nos ajude, e se ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória, ainda que sejamos poucos. Se acreditarmos, se estivermos firmes e não há dúvida em nossos pensamentos, mas o Senhor nosso Deus nos dará vitória, porque somos poucos. Versículo 7. O rapaz respondeu: faça o que achar melhor, eu estou com o Senhor, eu não desisto, vamos lutar juntos. Versículo 8. Muito bem, respondeu Jonatas, vamos até lá e deixemos que aqueles homens nos vejam. Versículo 9. Se eles disserem para ficarmos parados até que cheguem perto de nós, nós obedeceremos. Versículo 10. Mas se disserem para irmos até o lugar onde eles estão, nós iremos, pois isso será o sinal de que o Senhor nosso Deus nos deu a vitória. Versículo 11. Aí os dois deixaram que os filisteus os vissem, e estes disseram: vejam, alguns hebreus estão saindo das tocas onde estavam escondidos. Versículo 12. Então os soldados filisteus chamaram Jonatas e o rapaz: subam até aqui, queremos mostrar uma coisa a vocês. Jonatas disse ao rapaz: siga-me, pois o Senhor nosso Deus nos deu a vitória ao povo de Israel, a vitória sobre os filisteus. Nós vamos lutar e vamos vencer, seremos vitoriosos. Versículo 13. Ele subiu
engateando, e o rapaz o seguiu. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus, e o rapaz os ia matando. Versículo 14. Nesse primeiro ataque, eles mataram cerca de 20 homens e uma área de mais ou menos 1.200 metros quadrados. Versículo 15. Todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados, de medos. Os patrulheiros e os soldados dos acampamentos tremeram de medo. A terra também tremeu e houve uma grande confusão entre os filisteus. A derrota dos filisteus. Versículo 16. Os espiões de Saul, que estavam em Gibeá, no território da tribo de Benjamim, viram que os filisteus estavam tontos, correndo para cá e para lá. Versículo 17. Então Saul disse aos seus oficiais: contem os nossos soldados e vejam quem está faltando. Veja quem está faltando. Contem todos. Eles contaram e descobriram que estava faltando Jonatas e o rapaz que carregava as suas armas. Versículo 18. Aí Saul disse a Aias, o sacerdote: traga aqui a arca da aliança. Ele disse isso porque naquele tempo a arca ia na frente do povo de Israel. Sempre que iriam lutar para uma batalha, a arca ia na frente. A presença do Senhor nosso Deus ia na frente. Versículo 19. Enquanto Saul falava com os sacerdotes, a confusão no acampamento filisteu aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote Aias: você não precisa mais consultar o Senhor nosso Deus. Versículo 20. Aí ele e os seus homens entraram na batalha contra os filisteus. Estes, em completa confusão, estavam lutando uns contra os outros. Versículo 21. Os hebreus que haviam passado para o lado dos filisteus e tinham ido para o acampamento com eles mudaram de lado outra vez, se juntaram com Saul e Jonatas. Versículo 22. Os israelitas que estavam escondidos nas montanhas de Efraim também souberam que os filisteus estavam fugindo. Eles se reuniram e atacaram os filisteus. Versículo 23. Lutando todo o caminho até além de Bet-Aven. E o Senhor, o nosso Deus, deu naquele dia a vitória ao povo de Israel. Depois da batalha. Versículo 24. Naquele dia os israelitas estavam fracos de fome, porque Saul havia feito este juramento: quem comer qualquer coisa hoje antes de eu me vingar dos meus inimigos será amaldiçoado. Será amaldiçoado. Por isso ninguém tinha comido nada o dia inteiro. Versículo 25. Todos eles chegaram a um bosque e ali acharam mel por toda parte. Versículo 26. As árvores estavam cheias de mel, mas ninguém comeu nada, porque eles estavam com medo do juramento de Saul. Versículo 27. Mas Jonatas não tinha ouvido o seu pai dar a ordem ao povo, por isso estendeu o bastão que tinha na mão, molhou a ponta num favo e comeu um pouco de mel. E logo se sentiu melhor, sentiu forte
para lutar, caminhar e lutar. Versículo 28. Mas um dos homens disse: todos estes frascos de fome. Versículo 28. Mas um dos homens disse: todos estão fracos de fome, porque o seu pai nos ameaçou, dizendo: quem comer qualquer coisa hoje será amaldiçoado. Esse soldado, né? Todos esses, eles falaram para Jonatas o que o rei Saul, pai de Jonatas, tinha feito a promessa para Deus que antes de que ninguém poderia comer nada, teriam que lutar jejum para lutar contra os inimigos e vencer. E quem comesse seria amaldiçoado e morto, eliminado do meio de Israel. Versículo 29. Então Jonatas respondeu: o meu pai fez uma coisa terrível com o nosso povo. Veja como estou me sentindo melhor depois de comer um pouco deste mel. Versículo 30. Teria sido bem melhor se hoje o nosso povo tivesse comido o alimento que tomou do inimigo quando o derrotou. Imaginem quantos filisteus mais eles teriam matado. Com fome, nós vamos perder a batalha. Com fome, seremos derrotados. Mas se comermos, estaremos fortes, prontos para lutar o dia inteiro. E ganharemos a batalha. Venceremos os nossos inimigos. Versículo 31. Naquele dia os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Micma até Aijalon. A essa altura, os israelitas estavam muito fracos de fome. Não tinham comido nada. Versículo 32. Por isso avançaram sobre o que haviam tirado dos inimigos, isto é, as ovelhas, as vacas e os bezerros, e os mataram ali mesmo, e comeram. A carne com o sangue, um pecado contra o Senhor, o nosso Deus. Porque lá em Gênesis, lá atrás em Gênesis, quando Deus fez a aliança com Noé e os seus filhos, ele disse: eu darei todos os animais para ser alimento para vocês, mas quem comer a carne com sangue, prestarei conta com esse. E o povo desobedece a ordem de Deus. Come a carne com sangue. Deus fica irado por causa da desobediência. Versículo 33. Aí alguém foi dizer a Saul: olhe, o povo está pecando contra Deus, comendo carne sem primeiro deixar escorrer o sangue. Saul gritou: isso é traição. Rolem aqui para mim uma pedra grande. Versículo 34. E ordenou ainda: vão para o meio do povo e digam a eles que tragam aqui o seu gado e as suas ovelhas, e que os matem e os comam aqui, e que não pequem contra Deus comendo carne com sangue. Por isso, naquela noite, todos
trouxeram o seu gado e o mataram ali, na presença de Saul. Porque já tinham pecado, já tinham desobedecido a Deus. Tentaram corrigir o erro, mas não corrigiram. Depois de feito, depois do pecado consumado, gera morte. Versículo 35. E Saul construiu um altar para o Senhor Deus, e esse foi o primeiro altar que ele construiu. O povo salva Jonatas. Versículo 36. Aí Saul disse aos seus soldados: vamos descer de noite e atacar os filisteus até o amanhecer. Nós tomaremos tudo o que eles têm e não deixaremos nenhum filisteu vivo. Eles responderam: faça o que achar melhor. Mas o sacerdote disse: primeiro vamos consultar a Deus. Versículo 37. Aí Saul perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu darás a vitória ao povo de Israel? Mas naquele dia Deus não respondeu nada, porque estava irado com a desobediência do povo de Israel. Versículo 38. Então Saul disse aos oficiais: venham aqui e descubram imediatamente que pecado foi cometido hoje. Venham aqui depressa e descubra que pecado foi cometido hoje. Ou seja, quem foi que pecou, né? Hoje. Desobedecendo a ordem do Senhor nosso Deus. Versículo 39. Eu prometo pelo Senhor, o Deus vivo, o Salvador de Israel, que mesmo que o culpado seja o meu filho Jonatas, eu o matarei. Eu tirarei o mal do meio de Israel. Mas ninguém respondeu nada. Ficaram calados. Porque eles sabiam quem tinha cometido o pecado. Jonatas, primeiro por ter comido o mel. Mas ele comeu sem saber que Saul tinha feito a promessa. Versículo 40. Então Saul ordenou: fiquem todos de um lado, eu e o meu filho Jonatas ficaremos do outro lado. Faça o que achar melhor, responderam eles. Então Saul disse ao Senhor, o Deus de Israel: ó Deus, por que não me respondeste hoje? Aí então o Senhor, nosso Deus de Israel, respondeu por meio do sorteio: se a culpa for minha ou de Jonatas, responde pela pedra marcada Urim. Mas se a culpa for de Israel, o teu povo responde pela pedra marcada Tumim. E a resposta indicou Jonatas e Saul, e não os soldados. Versículo 42. Então Saul disse: façam o sorteio para saber se a culpa é minha ou do meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado o culpado. Versículo 43. Então Saul perguntou: o que foi que você fez, meu filho Jonatas?
Eu comi um pouco de mel, respondeu Jonas para o seu pai Saul, que tirei com a ponta do bastão que eu tinha na mão. Respondeu Jonatas para o seu pai Saul, e estou aqui pronto para morrer pelo meu pecado, a minha desobediência. Versículo 44. Que Deus me mate se você não for morto, disse Saul para o seu filho Jonatas. Versículo 45. Mas os soldados responderam: isso nunca. Jonatas, que deu esta grande vitória ao povo de Israel, não deve morrer. Nós prometemos pelo Senhor, o Deus vivo, que ele não vai perder nem um fio de cabelo. O que ele fez hoje foi conseguido com a ajuda de Deus, o Senhor. E assim os soldados salvaram Jonatas da morte. Versículo 46. Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para a sua terra. O reinado e a família de Saul. Versículo 47. Depois que se tornou o rei de Israel, Saul lutou contra todos os povos vizinhos que eram seus inimigos. Os povos de Moabe, os povos de Amon e os povos de Edom. Os reis também de Zoba e os filisteus. E em toda parte em que lutavam era vitorioso. Versículo 48. Saul lutou corajosamente e venceu os amalequitas e defendeu o povo de Israel de todos os ataques. Versículo 49. Saul tinha 3 filhos homens: Jonatas o primeiro, Isvi o segundo e Malquissua. A sua filha mais velha chamava-se Merabe, e a outra sua filha mais nova se chamava-se Mical. 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres, o rei Saul tinha. Versículo 50. A sua mulher chamava-se Aiona e era filha de Aimaas. O comandante do exército de Saul era o seu primo Abner, filho de seu tio Ner. Versículo 51. Quis o pai de Saul e Ner, o pai de Abner, eram filhos de Abiel. Versículo 52. Durante toda a sua vida, Saul lutou ferozmente contra os filisteus e, sempre que encontrava um homem forte e valente, ele o alistava no seu exército. O capítulo 14 do 9º livro da Bíblia Sagrada, ele só tem somente 52 versículos. É o livro de 1 Samuel. Capítulo 15. Guerra contra os amalequitas. Samuel disse a Saul: o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Foi o Senhor nosso Deus quem escolheu Saul para ser o rei de Israel. Não foi homens que escolheu, não. Quem escolhe é Deus. É Deus quem escolhe. Agora escute isto que o Senhor Todo-Poderoso diz. Versículo 2. Ele castigará os amalequitas porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Versículo 3. Vai e ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. Versículo 4. Então Saul convocou o seu exército e em
Telaim fez uma contagem dos seus soldados. Havia 200.000 soldados do povo de Israel e 10.000 de Judá. Versículo 5. Aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando, escondidos no leito seco de um rio. Versículo 6. Saul preveniu os queneus. Quer dizer, falou com eles para que saíssem do meio dos amalequitas. Avisou a eles, saiam do meio deles, porque senão vocês vão morrer também. Versículo 6. E Saul preveniu os queneus, saiam do meio dos amalequitas, saiam todos do meio dos amalequitas, para que eu não os matem junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito. Então os queneus saíram. Versículo 7. E Saul derrotou os amalequitas desde a vila até sul, a leste do Egito. Versículo 8. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Era para matar tudo, eliminar tudo. É a ordem de Deus, é o mandamento de Deus. Ele desobedeceu. Versículo 9. Saul e os seus soldados não mataram Agag. Também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros e tudo o mais que era bom, mas destruíram tudo o que era imprestável e sem valor. Desobedeceram a Deus. Desobedeceram a Deus. Um rei que foi escolhido por Deus para ser obediente a Deus, ele desobedece. Desobedece a Deus pelos prazeres das coisas do mundo. O mundo passa com as suas coisas, com tudo que os seres humanos cobiçam, ele passa. Mas todo aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Essas palavras estão escritas na carta de 1 João, capítulo 2, do versículo 15 até o versículo 17. Leiam lá que vocês vão ver. E aqui o rei Saul, ele engordou o olho nos bens do povo amalequitas e do rei Agag. Trouxe ele com vida. Deus mandou eliminar todos. Não era para ficar nada. Nada era para ser aproveitado. Era para ser destruído. Saul é rejeitado como rei. Versículo 10. O Senhor Deus falou com Samuel. Versículo 11. Eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta ao Senhor nosso Deus em favor de Saul, pedindo a Deus que o perdoasse. Para vocês verem que a desobediência às leis de Deus e os mandamentos de Deus e as ordens de Deus é um pecado ofensível que Deus rejeita. Deus rejeita todos aqueles que desobedecem às suas leis e os seus mandamentos e as suas ordens, como fez com Saul. Versículo 12. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul.
soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo. Ficou doente o rei Saul. Ficou doente. E que depois tinha seguido para Gilgal. Versículo 13. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou, dizendo: que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. Mentira. Mentira. Ele quis convencer Samuel, mentir para Samuel com palavras lisonjeadas, mas não sabia ele que Deus já tinha falado para Samuel que já tinha o rejeitado. Que já tinha o rejeitado. E como está escrito na carta de 1 João, agora é o capítulo 2 também, só que é no versículo, do versículo 17, por aí no máximo, vocês procurem lá, e vocês vão ver que nenhuma mentira vem de Deus, provém do maligno, do diabo. E aqui, Saul, ele mente para Samuel, dizendo que obedeceu às ordens do Senhor nosso Deus. Mentiroso. Versículo 14. E Samuel perguntou: então por que é que estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Será que você obedeceu mesmo, Saul? Versículo 15. Saul respondeu: os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, e destruímos completamente o resto. Outra mentira. Ele jogou para cima dos soldados, que não foi ele, foi os soldados. Lembra da passagem que em Gênesis, quando a serpente, quando o diabo ele tenta Eva e Adão, que Deus pergunta para Adão: o que foi que você fez? Você comeu? O que foi que disse que você estava nu? Você comeu da fruta que eu disse que não era para você comer? Aí ele disse: foi a mulher que o Senhor me deu para ela ser minha esposa, ela que me enganou. Aí o Senhor nosso Deus vai e pergunta para Eva: Eva, o que foi que você fez, minha filha? Aí ela chega também e ela responde também: foi a serpente que me enganou. Aí, aqui, o rei Saul, ele respondeu: os meus soldados, é no versículo 15, o rei Saul respondeu para o profeta Samuel: os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, e destruímos completamente o resto. Mentiu. Ele que pegou, mandou pegar tudo. A ordem saiu dele. Versículo 16. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. Versículo 17. E Samuel continuou: você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder da tribo de Israel, o Senhor.
Deus ungiu como rei do povo de Israel. Saul, você era para dar o exemplo, Saul. Você é para dar o exemplo aos israelitas. Em vez de dar o exemplo, você deu um mau exemplo. Em vez de obedecer, você desobedeceu. Versículo 18. E mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Versículo 19. Então, por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas dos inimigos, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Versículo 20. Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Ainda quis argumentar. Saí como ele me ordenou. Trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Não, Saul, não era para você trazer nada. Nem objeto, nem os animais, nem o rei, é para eliminar tudo. Você desobedeceu. Versículo 21. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Versículo 22. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Saul, o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Você desobedeceu. Você pode oferecer tudo a ele, ele não vai te perdoar. Tudo que você tiver e roubou, trouxe dos amalequitas, tudo que você oferecer a Deus, pedindo perdão, ele não vai te perdoar. Ele já te rejeitou. Versículo 23. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado. Como é pecado a idolatria. O Senhor rejeitou Saul. O profeta Samuel falou para Saul, o rei Saul. O Senhor o rejeitou, Saul. O Senhor Deus o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Versículo 24. Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e às instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mentira, mas outra mentira. Versículo 25. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Versículo 26. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Versículo 27. Então Samuel
virou-se para sair, mas Saul o segurou pela barra da capa e ela se rasgou. Versículo 28. E Samuel disse para Saul: hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Você é o pior dos reis. Você é o pior. Versículo 29. O glorioso Deus de Israel não mente, nem muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. Ele não se arrependeu, Saul, de ter rejeitado a ti. Ele não se arrependeu de ter te rejeitado. Versículo 30. Eu pequei, repetiu Saul, mas pelo menos me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Versículo 31. Então Samuel voltou com ele e Saul adorou a Deus, o Senhor. Versículo 32. E Samuel ordenou: tragam aqui o rei Agag. Tremendo de medo, Agag foi até o lugar onde Saul estava e disse: como é amargo morrer. Versículo 33. Samuel disse: assim como a sua espada fez muitas mães ficarem sem filhos, agora também a sua mãe vai ficar sem o seu filho. Em seguida Samuel cortou Agag em pedaços em Gilgal, em frente do altar. Versículo 34. Aí Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa em Gibeá. Versículo 35. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus e até amanhã pelas madrugadas estarei de volta. Amém.